Oi, quinto ano. Boa tarde. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia da nossa avaliação de matemática. Então, vamos começar a nossa leitura explicativa e não esqueçam de colocar o nome com sobrenome, tá? Nas avaliações. É muito importante que vocês coloquem nome com sobrenome, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Melissa levou seus filhos ao cinema. Chegando lá, ela combinou de pegá-los no final da sessão, a qual tem duração de 123 minutos. Melissa deixou os meninos às 13 horas e 28 minutos, 10 minutos antes do início da sessão. Que horas ela deve retornar para pegá-los conforme o combinado? Então, a sessão vai começar às 13h38, né? 13h38, porque ela deixou eles 10 minutos antes do início da sessão, tá? Então, a sessão vai começar às 13h28. 123 minutos são 2 horas e 3 minutos. Então, quanto é 2 horas e 3 minutos a mais que 13h28, tá? Então, vocês façam essa conta e vejam qual das 4 questões, qual das 4 respostas é a correta, tá? Usem esse espaço branco aqui, ó, para fazer os cálculos, tá bem? Questão 2. Questão 2, vamos devagarzinho aqui para não subir muito. Observe as duas tiras retangulares. Elas são do mesmo tamanho, tira 1 e tira 2. Deve-se dividir a tira 2 em 32 retângulos iguais. Depois, precisa-se pintar uma quantidade de retângulos de modo a obter a mesma parte colorida da tira 1. A tira 1 tem 16 pedaços, tá? Então, ó, essa tira 1 aqui tem 16 pedaços. Isso quer dizer que em cada tira dessa aqui, a gente tem que fazer duas, ó. Na direção dessa tira aqui, a gente tem que fazer uma linha aqui, ó, e fazer duas tirinhas em cada uma dessa. Duas tirinhas em cada uma dessas. Eu peço que vocês façam isso com lápis e depois aqui, ó, nessa reta aqui, vocês pintem toda essa parte pra cá, pro início. E aí, vocês vão contar quantas partes vocês pintaram, tá? Lembra, de novo, a tia Lani tá indicando, você precisa dividir essa tira em 32 retângulos, tá? Esta tira 1 tem 16, então se você usar essa tira aqui de cima como referência, bom, se eu fizer um traço aqui nessa direção, ó, eu vou ter 1, né? Então, vou fazer 2 traços em cada referência dessa aqui de cima, tá? 2 traços em cada um. Aí, vai dar o dobro, né? Porque o dobro de 16 é 32. É exatamente as partes que a gente precisa. E você vai vir aqui, ó, na mesma direção onde está pintado lá em cima e pintar o seu retângulo para cá. Conta quantas partes você pintou e marque a opção correta. Quantas partes você pintou, tá bem? Pois bem. Questão 3. Lia fez essas figuras juntando 4 peças de quebra-cabeça. Em cada uma em 4 peças de quebra-cabeça cada uma. Desse modo, ela tentou montar figuras de forma quadrada. Vamos ver a figura que ela pintou. 4 peças aqui, ó. Tá? Então, figura 1. Ela pintou 4 peças e conseguiu juntar em modo de quebra-cabeça. E essa aqui, ela pintou e conseguiu juntar, só que algumas partes não se encaixaram, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Algumas partes não se encaixaram. Então, vamos ver as opções para responder. Observando as duas figuras, em qual delas a peça azul representa 1/4 da figura toda, tá? 1/4. Observem que o exemplo dessas daqui, ó, todas têm um buraquinho de encaixe e uma pecinha para fora para encaixar. A verde, um buraquinho de encaixe e uma para fora para encaixar. A azul, a mesma coisa, um buraquinho de encaixe e outra pecinha para fora para encaixar. A amarela, mesma coisa. Agora, olha essa daqui, ó. A amarela aqui tem 2 encaixes e 2 buracos. Já a azul tem 3 encaixes e só um buraco, né? A mesma coisa aqui, ó. Ela tem 3 buracos e só um encaixe. Tá vendo que essa azul é maior? Porque ela tem 3 bolinhas para fora da figura, tá? Então, qual dessas duas figuras, a parte azul representa exatamente 1/4 da figura toda, tá? A quarta parte, uma parte de 4, igual, tá? A figura 1
a figura 2 nas duas figuras ou nenhuma? Tem uma sim, tá? Essa aqui não é a resposta certa. 4. Eliana criou essa figura composta por triângulos do mesmo tamanho. Então, a gente está vendo vários triângulos arrumados e encostados um no outro, formando uma figura maior. Associe cada cor à sua respectiva fração da figura toda. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, contar quantos triângulos tem aqui. Se a gente contar quantos triângulos a gente tem aqui, a gente vai ter o todo da figura, tá? O todo. Depois, vocês vão dizer, desse todo, quantas partes são azuis? Já dá a fração, né? Parte de azul, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 azuis. 6 sobre o número total de figuras, tá? Quantas partes, ó, a gente vai lá na questão, porque eu queria mostrar a figura para vocês, ó, amarelo. Qual é a fração de amarelo? Tá? A gente sabe que tem 18 triângulos. Por que a gente sabe que tem 18 triângulos? Porque todos os denominadores são 18. Então, deixa eu voltar lá na figura para mostrar a vocês, ó. A gente sabe que essa figura tem 18 triângulos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar quantos azuis tem. Então, é a fração a quantidade de azul sobre 18. Quantos amarelos tem? É a quantidade de amarelos sobre 18. Quantos verdes e quantos vermelhos. E aí, vocês vão colocar a letra aqui, ó. Vocês vão colocar a letra aqui, tá? Quantos amarelos, quantos azuis, quantos vermelhos e quantos verdes, ok? Questão 5. Um artesão criou um quadro feito com grãos para enfeitar uma loja de cereais. Ele construiu um tabuleiro quadrado e dividiu-o em partes iguais. Depois colocou 2 tipos de feijão e outros grãos, como mostra a imagem. Tinha feijão vermelho, feijão branco, alguns outros cereais aqui, né? Esse aqui também acho que é um tipo de feijão. Então, vamos passar. Do total de partes da figura, qual fração foi preenchida com feijões? 1/8, 2/8, 8 sobre 1. A gente sabe que o todo aqui, ó, o todo aqui são 8, né? A gente tem 8 partes nesse quadro. Então, qual é o número que foi preenchido com feijão? Só os que estão marcados aqui, tá? Porque a gente sabe que esse aqui é um feijão também, mas é que tá marcado com feijão branco e feijão vermelho, tá bom? Então, vocês vão marcar só essas duas partes aqui. Qual é a fração para representar a parte de feijão? Passando para a próxima. Cláudia trabalha como diarista, né? De diarista, fazendo faxina em 3 casas de família. Observe onde ela trabalha em cada dia da semana. Na casa 1, ela trabalha segunda, quinta e sábado. Na casa 2, ela trabalha terça-feira e sexta-feira. Na casa 3, quarta-feira. Considere como o inteiro formado somente os dias da semana em que ela trabalha. Então, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, o inteiro são 6 dias. Que fração do todo corresponde à quantidade de dias que ela trabalha na casa 1? 3/7, 1/6, 2/6, 3/6. Vocês vão marcar aqui qual é a fração que representa a quantidade de dias que ela trabalha na casa 1, sabendo que os dias, o inteiro, são 6, tá ok? Para a próxima, para a questão 7. Essa é a nossa última questão. E aí a pergunta é, como você chama esses brinquedos voadores? De pipas? Então, aqui na nossa região, a gente costuma chamar mais de pipa, né? A gente tem a pipa 1, a pipa 2 e a pipa 3. Em algumas regiões, as pipas também são conhecidas como papagaio, pandorga e arraia. 4 crianças conversavam enquanto apreciavam suas pipas, né? As pipas voando no céu. Paula disse: achei mais bonita a que tem 2/6 das partes coloridas pintadas de amarelo. O Jorge falou: gostei da que é toda dividida em triângulos. Ângela comentou: prefiro aquelas com as partes coloridas de tamanhos diferentes.
E Beatriz disse: adorei a pipa que tem 1/3 pintado de amarelo. Então, a gente vai aqui fazer um verdadeiro ou falso, tá? Observem os comentários das crianças e o verdadeiro ou falso tá pedindo. Paula prefere a pipa 1. Então, vocês voltam lá no texto, ó, Paula. Paula disse que achou mais bonita a pipa que tem 2/6 das partes pintadas de amarelo. Então, essa pipa é a 1, é verdadeiro ou falso? Jorge pode estar se referindo à pipa 2 ou a 3, né? A gente volta lá no comentário de Jorge, ó. Gostei da que é toda dividida em triângulos. Toda dividida em triângulos. Pode ser a 1 e a 3? Se for verdade, vocês marcam aqui. Ângela está se referindo às pipas 2 e 3 e Beatriz adorou a pipa 1. Pois bem, quinto ano, essa é a nossa leitura da avaliação de matemática. Recadinho da Tia Lane: arrase, brilhe, confie, foco e força. Boa prova para vocês. Eu espero que grande parte dos alunos consigam fazer a live para a gente fazer junto essa avaliação, ok? Beijos no coração e até daqui a pouquinho na nossa live.